Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre estudo das populações. Bom, na nossa aula anterior a gente conversou sobre os conceitos gerais da ecologia, e dentro deles tinha um item que é população. Então, qual é o conceito de população, né? População, então, são grupos de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada região, tá? Ocupando o mesmo espaço. Então eu coloquei para vocês três exemplos de população, tá? População de pinguim, de formiga e de pessoas. O que a gente vai focar hoje? Bom, professora, você já conceituou, então o que eu vou falar hoje sobre população? A gente vai estudar aí as características das populações, né? Em geografia, vocês acabam tendo um pouco dessa conversa também, né? Esse estudo em geografia, mas sempre voltado para a população humana. Aqui em biologia, a gente vai falar de todas as espécies, né? De uma forma geral. Bom, as características, então, né, das populações, a forma aí que elas têm de organização, tá? A gente vai falar um pouquinho aí de densidade populacional, taxas, tá? Níveis, índice de mortalidade, natalidade, tudo isso vai interferir ali na nossa população. Bom, vamos começar então pelo primeiro item, densidade populacional. Então, denominamos aí de densidade populacional a relação entre o número de indivíduos e o espaço ocupado por eles, tá? Bom, a densidade populacional, ela também acaba dando aí pra gente até a gente consegue relacionar isso um pouco com a qualidade de vida dos indivíduos, né? Então vamos lá, vamos para um exemplo, para a gente entender melhor o que é densidade. Eu tenho aqui em um determinado local, né, lugar, eu tenho aí um milhão de habitantes, tá? Esses habitantes estão distribuídos aí numa área de 300 mil quilômetros quadrados, certo? Bom, fazendo essa divisão aí, eu vou fazer como? Eu pego o número total de habitantes, tá? E vou dividir pela a minha área. No caso, eu estou trabalhando com quilômetros quadrados, então eu vou colocar quilômetros quadrados aqui, certo? Bom, e aí o que vai ter? Eu vou obter o número 3,33. O que isso significa? Bom, qual é a unidade que eu vou usar aqui? Eu vou colocar habitantes, porque eu estou dividindo habitantes, né? E quilômetro quadrado, certo? Que é a unidade que tinha o meu problema. Então, eu tenho aqui 3,33 habitante barra quilômetro quadrado. O que isso significa? Significa que a cada 1 quilômetro quadrado eu tenho aí 3,33 habitantes. Nossa, professora, 3,33 habitantes? Como assim? Tipo, são três pessoas mais a perna de um, o braço de um, né? Pessoal, isso é uma média, tá? É uma média. Então, tem lugar que vai ter quatro, tem lugar que vai ter dois. Mas uma média geral nessa área eu tenho aí esse número de indivíduos por quilômetro quadrado, tá? E você pode arredondar e colocar 3 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aí, pessoal, vai mostrar a nossa densidade, tá? Então, dentro de uma sala de aula, eu posso fazer isso também. Por exemplo, eu pego a sala lá do sétimo ano e eu tenho 10 alunos, né? Esses 10 alunos ocupam uma sala aí de 80 metros quadrados. Então, quanto cada aluno ocupa, né? Quantos metros ali cada aluno vai ocupar, tá? Então, eu posso aplicar isso também no nosso dia a dia, certo? Isso vai ver a qualidade. Então, olha ali uma imagem para colocar para vocês, né? Eu posso ter o mesmo número de indivíduos, mas se eu for variar o tamanho, o local, se eu for fazer uma variação da minha área, essa densidade vai mudar. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu tenho 9 indivíduos também.
né? Ô, professor, então a densidade populacional é a mesma aí? Não, né? Aqui, eu apontando com o dedo, aqui eu tenho mais espaço, eu tenho mais área, então aqui a minha densidade vai ser menor, tá? Aqui é o inverso, tá, pessoal? Então aqui para a gente entender um pouquinho melhor o que é densidade. Bom, aqui é um exemplo do Brasil, né? Só para a gente entender que aqui eu tenho muito mais, uma densidade muito maior. Aqui acho que está mostrando uma questão de luz, mas só para a gente entender assim, né? Em relação às pessoas. Aqui a densidade populacional é muito grande no Sudeste e no Norte já é menor, tá? Bom, outro item importante dentro do estudo das populações são aí as taxas, né? E essas taxas, pessoal, são medidas aí que indicam se uma população está em crescimento ou em declínio, tá? É, bom, para eu analisar um crescimento populacional, eu tenho que analisar dois itens: taxa de natalidade, que era a taxa de nascimento, tá? Taxa de nascimentos. E eu tenho a taxa de imigração. O que é taxa de imigração? É a quantidade de indivíduos que está chegando naquela população. Então, taxa de nascimento, né? Natalidade e imigração são dois itens que vão agregar ao crescimento de uma população. Taxa de mortalidade, que é um número de mortes, e a taxa de emigração, a saída do indivíduo daquela população, isso vai somar para falar aí o declínio de uma população, tá? Então, assim, né? Matematicamente falando, taxa é a razão entre as variações de grandezas, né? Então, eu vou analisar esses itens: nascimento, imigração, mortalidade e emigração, tá? Então, são os itens aí que eu vou observar para ver a minha taxa aí da população, certo? Bom, aí aqui uma outra imagem, só para ficar mais fácil, né? Tamanho da população, natalidade e imigração aumenta, mortalidade e emigração diminui, tá? Bom, pessoal, nós temos também aí um gráfico mostrando uma curva do crescimento populacional, né? O crescimento populacional aí é dividido em três fases, basicamente, né? A fase um que está representado na nossa imagem, a letra A, é a taxa de adaptação, né? É o reconhecimento da região, escolha de certos pontos para instalação para moradia, né, no geral, e é um de alimento, tá, de uma população, tá? Esse é o primeiro item, o item de adaptação. Depois a gente tem o crescimento, que está representado aí pela letra B e C, tá? É a taxa de, é o item crescimento que ocorre de forma rápida, tá? É quando a população se instalou, se adaptou pelo meio, né? Então, ela chegou ali no item A, se foi se adaptando, fazendo reconhecimento, foi ali se reproduzindo melhor, se alimentando melhor e foi aumentando no item B e C, tá? Um pouco do D também. E depois eu tenho o item equilíbrio, tá? Que está representado ali pela letra D e E, tá? É quando a população já está adaptada. Então a velocidade de crescimento dela diminui, já fica estável, tá? Então são os três itens aí sobre a curva S, né? A curva de crescimento populacional. Isso se aplica a nós, seres humanos, aos animais também, tá? Bom, nós temos aqui um outro gráfico também que a gente estuda bastante, o potencial biótico de uma população, né? Então, o que esse gráfico representa para a gente? Bom, essa linha azul mostra o potencial biótico de uma população, que é o quê? É o potencial que ela tem de reprodução, de crescimento.
esse é o que ela pode reproduzir, o tanto que ela pode crescer. Não significa que ela vai crescer tudo isso. Por quê? Tudo bem, é a capacidade dela, mas no meio disso eu tenho a resistência do meio. Então eu tenho fatores ali abióticos ou até mesmo bióticos que vão impedir essa população de crescer mais. E aí essa curva em vermelho mostra pra gente o real crescimento de uma população, tá? Então aqui, ó, colocando o gráfico aqui, ó, essa curva preta a gente chama de potencial biótico, capacidade reprodutiva dos indivíduos, certo? E aqui eu tenho a resistência do meio, é o que vai impedir essa população de chegar a essa linha preta, é o que ela pode, mas ela não vai conseguir, porque você tem uma questão de disponibilidade de comida, temperatura, densidade, é um item que a gente estuda aqui também, é um fator biótico, densidade, tá? Predatismo, parasitismo, tá? E o vermelho aqui é um crescimento real, né? Dessa população, tá? Então, essa curva aqui a gente chama de potencial biótico. Bom, e nós temos aqui, né, as variações, né? Porque dentro da população você também tem a relação dessa população com uma outra população. Então você vai ver uma curva aqui de cobras e ratos, que elas vão oscilar por causa da curva do outro indivíduo. Então, por exemplo, rato. Quando você tem uma disponibilidade grande de rato, vai aumentar o número de cobra, porque cobra come rato, é alimento, né? Então eu tenho aumentando o número de cobra, putz, essas cobras estão comendo esses ratos, vai diminuir os ratos. Vai faltar alimento para as cobras, vai reduzir a quantidade de cobra. Por outro lado, vai aumentar o número de ratos, tá? E aí eu vou tendo uma variação aí, vai intercalando, tipo efeito gangorra, né? Quando um sobe, o outro desce, um sobe, o outro desce, tá? Por enquanto aqui é normal essa variação, né? Quando você tem uma queda muito assim, se eu desaparecer com os ratos, em seguida vai sumir também as cobras, tá? Então essas pequenas variações chega a ser até natural, tá? Bom, e aí o que vai influenciar, né, no crescimento populacional disso tudo que a gente conversou? O que vai influenciar? Fatores abióticos e os fatores bióticos, né? Fatores abióticos, luz, temperatura, pH, disponibilidade de alimento, de água, de chuva. Isso são os fatores abióticos, tá? Fatores bióticos são assim a relação com outros seres, né? Predatismo, parasitismo, densidade populacional, tudo isso são itens bióticos, tá? E aí aqui eu coloquei, né, alguns fatores que vão favorecer o crescimento de uma população e os fatores que vão facilitar aí para o declínio dessas populações. Então, fatores abióticos, o que podem favorecer o tamanho de uma população? Luz favorável, temperatura favorável, nível de nutrientes químicos favorável, bióticos, taxa de reprodução elevada, quantidade de alimento abundante, capacidade de competir pelos recursos, né? Capacidade de conseguir se esconder dos predadores, capacidade de resistir a parasitas. Tudo isso, pessoal, são fatores que vão facilitar o crescimento dessa população. E os fatores que vão ajudar ao declínio? Dentro dos abióticos, pouca luz, temperatura desfavorável, falta d'água, por exemplo, né? Não tem água disponível, é um fator abiótico, tá? E aqui, nos bióticos, taxa de reprodução baixa. Então, por exemplo, quando você pensa, bom, tem muito macho para pouca fêmea.
né? Isso vai gerar competição, vai gerar morte por disputa ali, e isso vai favorecer o declínio da população, e é um fator biótico, tá, pessoal? A incapacidade de emigrar para viver em outros habitats, tá? Tudo isso aí vai favorecer o declínio da população, beleza? Bom, pessoal, então sobre estudo das populações é isso. É bem simples, é bem tranquilo, né? Até porque alguns itens vocês acabam estudando mais a fundo, até em geografia, mas esses itens é estudado, a gente aplica para qualquer tipo de população, não só a população humana, formiga, bactéria, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado e bons estudos para vocês.